Olá, meu nome é Luiz Roberto e hoje eu vou apresentar um vídeo para falar do perispírito e do corpo mental. Eu me lembro que há anos, décadas na verdade, estudando sobre o perispírito e o corpo mental, eu achava que o perispírito realmente desaparece no curso do tempo porque deixa de ter utilidade para o espírito, mas que também o corpo mental desaparecia porque o espírito atingia um grau de angelitude, um grau de pureza, que não precisava mais de corpo nenhum, pensava eu. E meu pai mandou eu estudar. Vai estudar, meu filho, vai estudar. E aí eu me senti desafiado, fui estudar. Apanhei 30 livros, me lembro do número certinho, 30 livros. 30 livros entre espiritualistas e espíritas. Adquiri, pedi emprestado, alguns eu tinha, enfim. Fiz um estudo a respeito do assunto para chegar à conclusão de que realmente os corpos perispirituais ou psicossomáticos, como diz o espírito André Luiz, eles desaparecem, porém o corpo mental esse prevalece e acompanha o espírito para sempre. Então, para estudar esses temas, primeiro é importante que nós entendamos na codificação espírita como o perispírito é tratado, né? Lá o Allan Kardec prefere utilizar a nomenclatura perispírito ao invés de usar aqueles número de corpos ensinados pelo esoterismo. Vale dizer também que Allan Kardec não criou, não cunhou o termo perispírito, se apropriou, não, ele o absorveu de outro estudioso à sua época, achou interessante e usou o nome perispírito. Perispírito significa em torno do espírito, ou seja, o espírito é envolvido pelo perispírito. E assim o trabalho foi, assim a questão foi tratada, porque lá no livro espírita, no livro da codificação espírita, o livro dos espíritos, questão 93 e seguintes, nós encontramos lá que o espírito não tem forma. O espírito não tem forma. Envolve-o uma substância vaporosa para os olhos humanos, mas ainda bastante grosseiras para os espíritos. Essas vaporosa, porém, ela pode elevar-se à atmosfera e transportar-se para onde queira. Allan Kardec diz então que o perispírito envolve o espírito, porque o espírito não tem forma, então ao envolver o espírito adquire a forma perispiritual. Num primeiro momento confuso, né? Porém, o processo evolutivo do conhecimento espírita, que não para, porque o espiritismo é uma doutrina em formação, nas obras complementares, então, os espíritos trouxeram mais iluminação acerca da especificação dos invólucros dos espíritos, demonstrando que, na verdade, o perispírito não envolve o espírito, e sim é por ele envolvido e o representa, por assim dizer. O espírito André Luiz, por exemplo, ele não aceita, ele não acolheu o termo perispírito em torno do espírito, preferiu o termo psicossoma. Ele afirma que o corpo mental, por exemplo, é o envoltório sutil da mente. Psicossoma. O psiquismo em volta do corpo, em torno do corpo. Psicossoma, né? E que o corpo mental é o envoltório sutil da mente. Que o corpo vital, ou duplo etérico, é a duplicata energética que reveste o corpo físico do homem. E que estudando naturalmente o homem, de acordo com o Espiritismo, ele é composto de corpo físico, ou soma, duplo etérico, ou biossoma, psicossoma, que seria o conjunto de corpos perispirituais, o corpo mental e o espírito, né? E falando sobre o corpo mental, então, que eu disse que também desapareceria, eu pensava assim, né? Muitos afirmam que o corpo mental e o espírito são a mesma coisa, que eles se fundem num só. André Luiz, porém, ele tratou desse tema em seus escritos através de Chico Xavier, assim como também Emmanuel o fez, dando-nos a exata dimensão do que seja o corpo mental em relação ao espírito. No livro Evolução em Dois Mundos, isso lá em 1958, no século passado, lá no capítulo 2, André Luiz afirma que o corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos pesquisadores, era e o é ainda, é o envoltório sutil da mente, e que por agora, disse ele lá em 1958, não podemos definir com mais amplitude e conceituação
além daquela com que tem sido apresentada pelos pesquisadores encarnados, e isso por um único motivo, por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Já o Espírito Emmanuel, no livro Alma e Coração, no capítulo Tua Mente, também através do Chico Xavier, ele fala que entre os cuidados devidos ao corpo e à alma, recordemos o problema da habitação. Ele vai fazer aqui uma metáfora. Quanto mais instruída a pessoa, mais asseio na moradia. Nem sempre a residência é rica do ponto de vista material. Vê-se aí, diz Emmanuel, contudo, limpeza e ordem, segurança e bom gosto. É imperioso, porém, que o senso de higiene e harmonia não se fixe unicamente no domicílio externo, necessário que semelhante preocupação nos alcance o pouso íntimo, porque a mente é a casa do espírito, então precisamos higienizar a nossa mente. Quando nós fizemos um trabalho sobre a egrégora, tanto o Divaldo quanto o Chico fala que através da substituição dos maus pensamentos por bons pensamentos e o exercício do trabalho remunerado ou não, nos leva para longe dos maus pensamentos, né? E não foi, por parte de Emmanuel, não foi uma simples metáfora a explicação que ele deu, porque ele ainda afirma que, como acontece em qualquer vivenda, em qualquer residência, a mente, possui muitos compartimentos, assim como as casas têm muitos cômodos, e esses muitos compartimentos com serventias para atividades diversas. E às vezes nós sobrecarregamos as dependências desses compartimentos, desse nosso lar interior, com ideias negativas, inadequadas às nossas necessidades reais. Quando preconceitos, enquistados, teorias inúteis, inquietações e tensões, queixas, mágoas, se nos instalam por dentro, nós, diz Emmanuel, dilapidamos os tesouros do tempo e as oportunidades de progresso, de vez que impedimos, com isso, a passagem da corrente transformadora da vida, através de nossas próprias forças. Ainda Emmanuel não se deu por vencido e prossegue dizendo que sabemos que uma casa, diz ele, sabemos que uma casa, por mais simples, ela deve ser arejada e batida de sol para garantir a saúde do seu morador, que ninguém conserva lixo de propósito no ambiente familiar. Qualquer perturbação ali no sistema de esgoto, na circulação de energia elétrica, representa motivo para uma assistência imediata. Ninguém quer ficar com esgoto a céu aberto na sua casa ou com ausência de energia elétrica, né? A metáfora, então, penso eu, foi esclarecedora. Ponderemos, então, quanto a isso e não guardemos ressentimentos e nem cultivemos discórdias no campo da própria alma. Trabalhemos bastante, vamos estudar muito, vamos fazer o bem, esquecer o mal, a fim de que arregimentemos recursos contra o nevoeiro da ignorância. Nossa mente, nossa casa intransferível, nela nascem nossos sonhos e aspirações, emoções, ideias, planos, realizações. Dela partem as nossas manifestações nos caminhos da vida. E de nossas manifestações nos caminhos da vida, naturalmente depende o nosso cativeiro, ou a sombra, né? Dentro da sombra, sob a sombra, ou a nossa libertação para a luz. Quando eu li esse pedacinho lá na literatura espírita, lembrei de um amigo. Ele tinha uma vontade de comprar uma casa, de construir uma casa. Comprou um terreno, lá na fábrica que eu trabalhava, comprou um terreno, pagava a prestação do terreno, e não podia construir a casa ainda porque ele estava pagando a prestação do terreno, pagava aluguel, pagava direitinho, era um homem de bem. E pagando o terreno, ele já elaborou a planta, mostrava pra gente lá na fábrica, ó, aqui a cozinha, banheiro, aqui vai ser o quarto das crianças, o quarto meu e da minha Maria, e ia descrevendo, né? Aqui tem um cantinho que eu vou fazer um galinheiro, uma hortinha aqui nesse pedaço aqui. Um dia, quando eu tiver um carro, já deixei um espaço para botar uma garagem aqui na frente, para botar o carrinho que eu vou comprar lá no futuro, pensava ele. Ele criou na sua mente, ele construiu aquela egrégora e estava materializando a partir da aquisição do terreno, da feitura da planta e da manutenção do seu sonho. Ele queria sair do cativeiro do aluguel, né? À sombra do aluguel, e partir para a sua libertação na sua casa própria. Olha que coisa interessante, né? Egrégora, perispírito, corpo mental, tudo tem uma associação, né? Eu penso que das respostas então trazidas aí pela espiritualidade,
se possa concluir que a mente é um bem do espírito, sem dúvida nenhuma, assim como o corpo, ou como a casa, melhor dizendo, é um bem inalienável do espírito. Cada espírito, então, tem a sua mente, e nós devemos educar a nossa mente no exercício da nossa atividade mental, da nossa energia mental, para alavancar o nosso progresso no exercício do bem, né? Como eu havia prometido, deixa eu pegar aqui, peraí. Aqui. Como eu havia prometido, eu vou falar como os esoteristas tratam os corpos do espírito. Eles chamam de corpo divino, corpo búdico, corpo nirvânico, corpo mental, corpo astral, corpo etérico. E alguns outros chamam de corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental inferior, corpo mental superior, corpo búdico e corpo átmico. Eu tenho amigos espíritas que têm tudo isso na memória. Fala de um, fala do outro. Valdir, por exemplo, fala de um, fala do outro. Marcelino, né? Alain, sabe todos esses corpos. Meu pai sabia, eu não lembro de nada disso. Eu preciso anotar para eu escrever. Prefiro o psicossoma, o perispírito, o psicossoma, o corpo mental, aqui do espiritismo mesmo, né? Mas também o perispírito na antiguidade, ele tinha alguns nomes, né? Ka-Obai, não sei se eu vou pronunciar tudo correto, tá? Ka-Obai pelos egípcios, corpo etéreo pelos gregos, Roak, acho que é assim que pronuncia, pela cabala judaica, Kumarupa pelos budistas, Shi pelos chineses, Manomaya Kosa pelos hindus. Assim eles chamavam o corpo perispiritual, o psicossoma, como chama André Luiz. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Comente se você quiser comentar, o assunto deve ter levado uns 15 minutos esse vídeo. Comente se você quiser comentar, compartilhe com seus amigos espíritas, isso eu reputo ser importante, para que todos possam também tomar conhecimento desse assunto, se já não o tem, e se o tem, poder aperfeiçoar, porque esses ensinamentos não são meus. Eu tirei da literatura espírita, dos livros que eu mencionei, bem como da codificação espírita. E vamos adiante.